Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, o podcast que nasceu para ser a ponte entre o mercado brasileiro e europeu quando o assunto é empreendedorismo, história de sucesso, história de empreendedores, né, que vem impactando o mercado, igual que eu trouxe aqui. E antes de mais nada, né, que a gente está agora terminando essa saga do podcast em Lisboa e vai terminar em grande com o Pedro aqui que eu já vou apresentar para vocês. E antes até de falar dos patrocinadores, Pedro, eu queria levantar um ponto muito importante pra mim, que é eu sempre tive o sonho de fazer um episódio do podcast de boné, cara. É sério? E você roubou esse sonho, você já chegou... Você não roubou esse sonho, né? Porque... Desculpa, sabe por que eu não faço? Porque eu sou calvo, velho. E não fica tão bem quando tem cabelo, sabe? Eu sei, o Thiago pode usar o boné certo, e fica certo. Bem. E em mim fica ridículo. Mas sabes que normalmente as pessoas calvas usam boné para esconder isso mesmo. Não, mas se eu botar o boné, aí que eu for... ok. O cabelo fica pior ainda. O cabelo então depois pior. Que... Eu já falei em 3 episódios que eu vou fazer implante. Eu tô fazendo propaganda do meu próprio implante. Queres trocar o do teu? Não, no final do episódio você vai deixar eu fechar de boné. Fechar o episódio. Boa. E agora, falando então dos patrocinadores, a gente teve esse pequeno momento aqui de descontração para eu expor essa vontade que eu tinha para vocês. Mas falando dos nossos patrocinadores, agradecer o patrocínio da Aidence, agência de marketing de performance. Se for o momento do seu negócio vender mais através de um sistema digital de venda para captar lead, captar o cliente potencial e depois transformar isso em conversão, entra no nosso site www.aidence.io. Se for o momento certo do seu negócio, deixa lá o seu contato que a gente entra em contato direto com vocês. A gente usa de plataformas como Meta Ads, Google Ads, YouTube Ads para criar esses funis digitais para trazer o cliente ideal para o seu negócio. Se não ficarem satisfeitos com a agência dele, tem... Olha só, o gajo vem do podcast. Tem que tirar proveito. Exato. Mas tem uma segunda opção, caso vocês queiram, que a gente já vai falar mais um pouco sobre ela e sobre a história dela também. Mas Pedro, seja muito bem-vindo ao FOMOcast. Obrigado por ter aceitado o convite. E eu sempre começo com uma pergunta que pode ser impactante ou não, depende do convidado, que é essa definição. Quem que é o Pedro? Eu adoro essa pergunta, mas odeio ao mesmo tempo. Porque sempre que me perguntam isso, eu dou respostas diferentes. Porque tu não és a mesma pessoa todos os dias, certo? E eu neste momento posso definir que o Pedro, e acho que essa é o padrão comum, é uma pessoa extremamente curiosa, extremamente ambiciosa e extremamente ética. E que basicamente passa os dias pensar sobre as perguntas mais complexas do universo, sabendo que nunca vai ter a resposta. Brutal. Isso é quase definir como um empreendedor. Certo. Poderia se dizer. Certo. Não, mas muito fixe. Eu me identifico com parte disso. De ser uma pessoa curiosa e questionar muitas coisas. E isso também acabou por startar e trazer para dentro da sua realidade o que foi essa parte do empreendedorismo, certo? Claro que sim. Eu acho que há duas principais componentes que movem o mundo para a frente e, sem dúvida, curiosidade é uma delas. Inclusive, eu já fui... há 1 ano e meio atrás fui a um podcast de desenvolvimento pessoal e inteligência emocional, e o meu podcast foi todo só, eu era convidado, foi todo só a falar sobre curiosidade. Só. Porque é mesmo um tema que eu gosto mesmo muito. E, por exemplo, o exemplo que eu gosto de dar é, às vezes as pessoas estudam porque têm que estudar e acabam o secundário ou acabam a faculdade e assumem que não têm mais de estudar. Porque talvez não tenham essa curiosidade, certo? Mas a questão é que quando tu paras de procurar, quando tu paras de querer saber mais, tu estagnas. Porque é que a altura em que nós nos desenvolvemos mais é em crianças? Porque nós perguntamos tudo sobre tudo. Começamos primeiro a apontar, antes de conseguirmos falar. Não é? Exato. Isto é a curiosidade. O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Depois entras na fase dos porquês, que os miúdos passam que é terrível, na fase, né? Para quem tem criança para os pais em casa. há de ser terrível. Eu não sei porque só fui filho até agora, nunca fui pai, mas com certeza há de ser terrível e bonito ao seu jeito, né? Mas porque é que isto é assim? De onde é que vêm os bebés? Ou seja, há essa curiosidade e tu desenvolves-te muito rápido nessa altura porque questionas tudo e acho que uma pessoa que se deixa de questionar sobre algo, sobre uma coisa ou sobre todas as coisas, acaba por estagnar. Por isso é que eu digo que um dos fatores que move o mundo para a frente é a curiosidade. Como é que seria se eu fizesse isto? Como é que seria se a humanidade fosse assim? Não é? A curiosidade de... Eu tenho uma tatuagem que diz wonder, só essa palavra, e é essa a componente. Eu acho uma palavra inacreditavelmente bonita, porque se tu não parares de imaginar
como é que as coisas podem ser, não vais parar. É verdade. É verdade, e a sensação que eu tenho com essa definição que você trouxe é que, basicamente, as pessoas que transformaram o mundo eram as mais curiosas, né? Porque acabaram por desenvolver uma coisa diferente do comum. E precisa desenvolver algo diferente do comum. E as mais incompreendidas também. Exatamente. E isso é uma coisa que acho que a maioria de nós tem muita dificuldade. Por exemplo, há sempre aquela pergunta de, por exemplo, em entrevistas. Eu nunca fiz muitas entrevistas porque fui empreendedor desde o início, mas há aquela pergunta clássica de quais são as tuas forças e quais são as tuas fraquezas. Eu diria que uma fraqueza que todos podemos assumir que temos é que somos muito fracos não querer saber se somos compreendidos ou não. Defina melhor. Ou seja, tu quando estás a criar algo, sigas uma vida não empreendedora, sigas uma vida empreendedora, sejas artista, o que tu fores, tu tens a necessidade de ser compreendido pelos outros. Tu queres que os outros te compreendam. É a validação, né? E eu acho que em muitos casos isso passa por ser uma fraqueza, porque não é que tu deixes de fazer as coisas, mas podes não tirar tanto proveito ou tanta felicidade ou fulfillment das coisas porque sentes que não estás a ser compreendido, que a tua mensagem não está a ser compreendida. E no momento em que tu sintas que efetivamente não precisas de ser compreendido, acho que isso é uma força inacreditável que eu não a tenho, pelo menos para já. Brutal e interessante a sua capacidade de admitir. Isso é muito legal. Isso é muito eu legal. Sou mega introspectivo. É? Sim. Então, você acredita que precisa da validação do outro? Acredito, claro. Claro não, eu sim. Também acredito, claro eu também preciso. Claro uma das coisas que mais libera dopamina em mim é alguém chegar ao pé de mim e falar assim, brutal o que você está construindo. Claro, tu queres o respeito dos teus pares, dos teus colegas de profissão, queres o respeito enquanto profissional, queres o respeito enquanto pessoal, dos teus amigos, das pessoas que te rodeiam, porque quer dizer que estás a fazer alguma coisa bem, é feedback positivo. Claro. Isso é bom. E nós somos animais sociais, é claro que nós precisamos também da validação dos outros e não tem nada mal com isso. Agora o problema é, qual é o nível de validação que tu precisas? Esse é que é o problema. É porque aí tem gente que começa a mover a vida em volta disso. Em função e aí que tá o problema, né? Exatamente. Aí acho que já é um território perigoso. Mas é claro que nós vivemos também com base na validação dos outros, porque é feedback que estamos a ir a fazer as coisas certas. Não é? Totalmente, principalmente daquelas pessoas que a gente acaba por admirar, que estão onde a gente quer chegar, o peso ainda é mais forte ainda. Claro que sim. E você quer explicar para a audiência o que é essa bebida azul que você bebe aí, cara? Quero. Ok, isto é Powerade. É uma bebida muito associada aos atletas e que eu bebo bastante. Não sou propriamente atleta, mas eu gosto muito. E antes de chegar aqui ao estúdio, eu fui comprar uma garrafa de Powerade porque me apetecia. E quando estava a vir para aqui, lembrei-me que o Powerade podia ser uma cena inacreditável para associar ao mercado dos empreendedores. Porquê? Porque nos últimos anos nós conseguimos ver uma tendência cada vez maior de à volta do mundo dos empreendedores existirem marcas e novos produtos associados à alta performance, que no caso não é alta performance atlética, é alta performance mental. Claro. Certo? E de trabalho em si. E há imensas marcas que exemplificam isso mesmo, seja no sono, seja tipo Oura Ring, seja suplementação, tens imensas coisas. E o que eu pensei, tendo em conta que a Powerade é uma bebida associada aos atletas para melhorar a performance de alguma forma, porque repõe os sais minerais, por que não associar, será que não era uma oportunidade de mercado grande, uma oportunidade de negócio grande para a Powerade associar-se a este movimento do empreendedorismo? Então, de propósito, eu estou com esta garrafa aqui para depois poder usar uma fotografia ou um short deste podcast e falar com a Powerade diretamente para perceber, para fazer o pitch disso e perceber o que é que vem. E a gente acaba por levantar um tópico que é cavar oportunidades. Não sei se vocês perceberam, espero que vocês estejam com o caderno e a caneta na mão, para basicamente tomar nota desse pitch que você fez, basicamente, sobre como que essa bebida poderia estar entrando num novo mercado. E aí me levanta já traz, né, essa capacidade de enxergar a próxima pergunta que eu já queria te fazer, que é onde que acontece essa relação entre o Pedro e o marketing, e o digital, o empreendedorismo e o mundo das startups, porque aqui você trouxe um pouco de cada coisa, né, mostrando a sua capacidade de vender uma ideia. Certo. Só para finalizar a questão do Powerade, isto é um mundo que me fascina
para caraças, que é a questão de growth hacking, ou seja, procurar ou otimizações de crescimento, ou coisas assim, ou seja, criar leverages para ti. Sim. Em momentos em que não existem. E quem sabe se esta minha ideia só andar para aqui, perdi, não sei, 30 segundos a pensar nisto, o que é que pode vir daqui? Não sei. E se um bom exemplo disso, agora a pegar nas bebidas, é a questão do Logan Paul, que tem aquela bebida Prime. Ok. Não é? Eles usam imensas coisas desse género para usar a exposição que eles têm para vender essa bebida. A marca foi criada há 1 ano e já está valorizada a 1 ou 2 bilhões de dólares, que é inacreditável. Estás a ver? E isso é engraçado, que é pegar num tema todo de como a economia e o mercado está a mudar e como as marcas pessoais podem alavancar. É igual o Mr. Beast lá também. Que como é que ele chama? Mr. Beast. Exatamente. Ele faz a mesma coisa, rentabiliza a audiência que tem. Exatamente. E quando tu começas a ver que estas pessoas singulares estão a conseguir, através da leverage que eles têm de audiências, criar negócios que são unicórnios, já nascem unicórnios, que valem mais do que 1 milhão, é inacreditável e toda a gente quer um pedaço nova economia. Mas estava a dizer que eu gosto desta questão de growth hacking, de criativamente tu achares oportunidades de arranjar leverage para ti. E eu vou mesmo contactar a Powerade, e isso vai se agir para a audiência, porque tem um motivo para me acompanhar a mim e a ti, porque eu vou de certeza partilhar isto contigo. E depois a gente vai fazer um ponto de situação. Exatamente, se deu alguma coisa ou não, e depois fazemos um segundo episódio só a falar sobre isso. Exato. E trazemos o diretor da Powerade. Mas acho que a criatividade é algumas vezes menosprezada, porque é só associada à arte ou a design ou daí em frente. E na realidade tu podes fazer muita coisa com arranjando soluções criativas, podes fazer muita coisa no mundo dos negócios e não só em publicidade. Estás a ver? Faz todo sentido. De eu trazer isto para aqui, que é uma cena ridícula, é um ponto muito pequeno de criatividade de quem sabe se eu não passo a ser patrocinado pela Powerade. Claro. É meio que não estou a dizer que tenho interesse nisso, mas quem sabe, você pode. Sim, foi uma forma de demonstrar como você pode trabalhar. Vamos supor que você estivesse falando isso para sua audiência. E era uma forma também de você trabalhar a atenção que você tem a seu favor para criar um contexto de venda de um produto. E que poderia fazer sentido dentro do nicho que você escolheu para exponenciar isso, que é o nicho dos empreendedores. Mas pronto, fugi à tua pergunta. Tinhas perguntado a minha pergunta não fugiu tanto, porque é justamente sobre isso, sobre como essa capacidade de fazer o que você fez surgiu, em que momento o Pedro entra no marketing, no empreendedorismo e tudo que permeia isso. Então, ainda bem que estávamos a falar de criatividade, porque desde miúdo sempre fui uma pessoa criativa. Sempre tive a componente de criação. Sempre fui relacionado com a música. Desde miúdo toquei bastante. Foi uma fase incrível. Tocava o quê? Baixo. Foi uma altura incrível da minha vida, porque, por exemplo, dos 16 aos 20 eu andei pelo país inteiro, por Espanha inclusive, a tocar com os meus melhores amigos, a fazer uma cena que nós gostamos, a ser pagos para isso, a estar em hotéis, a receber tudo de borla, estás a ver? É uma experiência inacreditável que foi muito importante numa fase da minha vida. Isso é brutal, e eu sei que já está esperando eu falar da Hotline. Com certeza, porque a gente teve uma banda de rock quando pequeno. Sério? Nos 15 anos, a gente não chegou nesse nível de pagar em hotel pra gente tocar, a gente tinha que desenrascar e voltar pra casa depois. Mas foi com os nossos melhores amigos também, e eu sei como é a experiência. É incrível. E poucas pessoas têm a possibilidade de ter. As histórias que ficam. Você não valoriza o tanto que deveria a Hotline, cara. A gente tinha até fã-clube, pô. A sério? Nós também tínhamos uma página de fãs que alguém criou, que eu não sei quem foi. Pois é. Alguém que gostava do que nós fazíamos, exatamente. Muito fixe. Exatamente. Mas, ou seja, sempre tive essa componente de querer criar coisas. E isso também me levou desde pequeno, e quando eu digo pequeno é mesmo tipo 8, 10 anos, ou algo do género, por essa idade, de eu dizer que, quando me perguntavam o que é que eu queria ser quando fosse grande, que eu queria ser empresário, eu queria ter empresas. Como é óbvio, ninguém com essa idade sabe bem o que é ter empresas. Claro. Na realidade eu até estava certo, por acaso ou não, mas sempre tive essa componente de criação. Queria criar empresas, tive a componente da música, etc, etc. O marketing vem na passagem para a faculdade, etc, quando tens que escolher o que é que queres fazer, vem com... Eu tinha 2 pessoas associadas à minha família, que não são parentes diretos, mas são muito próximos, que já estavam nesta área do marketing. E estamos a falar de... Eles já estavam em marketing há 15 anos atrás. E há 15 anos atrás ninguém sabia bem definir marketing, muito menos miúdos. E
e acho que hoje ainda é difícil, na realidade. Se eu te perguntar o que é marketing, tu vais dizer uma coisa diferente do que eu acho. Provavelmente. Portanto, é um bocado relativo, mas o que eu percebi na altura foi, pelo menos olhando para o exemplo deles, que eles estavam a trabalhar com empresas, mas que conseguiam ter uma componente de criatividade. E eu, ótimo, quero isso. E efetivamente fui estudar marketing e publicidade, e a questão obviamente do digital surgiu porque eu apanho esta, óbvio que a transição já tinha feita, mas apanho esta onda. Eu entrei na faculdade em 2017, apanho esta onda, começo-me a entusiasmar com a cena do digital, a aprender bastante. Eu diria que aprendi muito mais fora da faculdade, mesmo estando na faculdade, do que na faculdade, porque as faculdades não estão preparadas para ensinar marketing digital, e isso todo um outro tópico, porque uma estrutura como uma faculdade não tem a capacidade de velocidade para acompanhar o quão rápido o digital anda. Por isso, malta, se vocês querem entrar para o mundo em marketing digital, se vocês quiserem entrar para a cena do mundo digital, seja o que for, não precisa de ser marketing digital, tudo que tem uma componente de mídia associada ao digital, tudo tem uma componente de tecnologia associada ao digital e etc. Eu não recomendo necessariamente irem para a faculdade, porque vocês, não vou dizer que vão perder tempo, porque há coisas que ganham no contexto de faculdade, mas em Portugal, em que não há um contexto social assim tão forte de faculdade como há nos Estados Unidos, porque, por exemplo, nos Estados Unidos tu deixas de viver com a tua família porque vais para outro estado, não é? E vives com outras pessoas, aquele passa a ser o teu mundo, tens uma componente social diferente. Aí eu percebo mais ou menos, não percebo tanto, e já tive esta conversa com 15 americanos diferentes, e já chegamos a conclusões diferentes. Também depende da faculdade, do contexto, etc. Eles também pagam muito mais. Mas isto para dizer, se quiserem estar associados a esta área, eu aconselho-vos antes reconhecerem quem é que são autoridades que vocês respeitam e admiram, e aprendam diretamente com elas. É muito mais rápido, acaba por sair mais barato, tem resultados mais depressa, e isto é de uma perspectiva estritamente profissional e sem interesse da minha parte, porque eu não vendo cursos. É literalmente um conselho genuíno. Por isso, pronto, fui para a faculdade e a meio da faculdade eu tinha estado de Erasmus no Brasil, em Recife, e quando voltei, eu e os dois Andrés, que fazíamos sempre os três os trabalhos juntos, mais uma outra pessoa, já tínhamos uma boa dinâmica de trabalho. E quando eu voltei, pouco tempo depois, há um empreendedor pequenito aqui em Portugal que tinha 2 ginásios, que fala com um dos Andrés, que são os meus 2 sócios, e sugere ser ele a trabalhar o digital desses 2 ginásios. E para encurtar a história, porque eu acho que não tem assim tanto interesse, o André falou comigo e com o outro André, e surgiu assim o primeiro conceito de agência, que não havia agência. Foi tipo, este gajo quer este tipo de serviços. Vocês foram como prestador de serviço e perceberam que vocês tinham um business na mão. Exatamente, ou seja, nós não tivemos a ideia da agência. A agência nasceu, depois vocês perceberam que era uma agência. A agência criou-se ela própria. Sim. E isso é que é engraçado. Na altura, obviamente, uma perspectiva completamente 360 graus, portanto isto foi em 2018. Não, acho que foi no início de 2019, porque era segundo ano de faculdade. E ela criou-se ela própria, porque houve a necessidade de um cliente e nós foram lá e suprimos essa necessidade. Foi assim que tudo começou. E as coisas já mudaram imenso desde aí. Portanto, nós metade do segundo ano da faculdade e o terceiro inteiro, em part-time, tínhamos a agência com 4, 5 clientes, que já dava algum dinheiro, mas mais do que isso dava-nos muita estaleca, porque depois começámos a ver a diferença para a outra malta que era das nossas turmas na faculdade, que não acompanhavam, né? Porque vocês tinham que aprender muito mais rápido. Porque tivemos no terreno, essa é que é a cena, tivemos a pôr em prática, e por termos clientes obrigavam-nos a ter que estudar mais e a fazer mais e a experimentar mais. Brutal, melhor forma de aprender. Se tivesse uma cadeira que era ter 4 clientes, esquece, ia ser a melhor cadeira da faculdade. Completamente. Então, foi assim que surgiu, e a agência depois maturou completamente, e neste momento só trabalhamos também, como vocês, a parte da performance, mas no caso nós só trabalhamos com e-commerce e infoprodutores. Temos uma componente... Então a gente não é concorrente, cara, que a gente é geração de lead. Pronto, perfeito. Então dá para fazer o jabá, da agência. Mas vocês fazem geração de leads só, ou fazem tipo appointment setting, tipo marcam mesmo a reunião? Não, a gente vai até a parte do CRM. A gestão do lead é com o cliente, tipo o follow-up e tudo isso. O conselho que eu daria era vai até a marcação da primeira reunião. Sim, é o aprofundamento do nosso serviço. Tu trazes muito mais valor, e a ti não te vai sair tão caro e vais conseguir vender muito melhor, porque na realidade um problema dos negócios locais é que eles não têm a capacidade e não sabem o que fazer com as leads. Portanto, tu gerares
um Excel com 5... Por isso que o aprofundamento do nosso negócio é o CRM, e a partir do momento que entra no pipeline do CRM, ele tem até a marcação. Tipo, ele segue o fluxo que a gente montou para ele. É o nosso maior tier. Ok, quem faz... Ok, o negócio local só tem que seguir o que vocês prepararam no CRM? O negócio local não sei se abrange todo o tipo de cliente que a gente tem, porque o nosso cliente ideal é um B2B, por exemplo, com faturação de 5 milhões por ano. Então já tem uma equipe comercial. A gente fala com uma equipe comercial. A gente certo. Dificilmente é tipo alguém que vende pizza, entendeu? Não, aí faz sentido. Não, mas, por exemplo, se estivéssemos a falar de spas, se estivéssemos a falar de clínicas de estética... Isso acontece muito. Eu tenho muita clínica de fisioterapia. Acontece muito isso que você está falando, que é tem o lead na mão e depois fazer o... Não serve, não tem valor. O que tinha valor para eles era ter já marcações no calendário, que era só chegar às pessoas. Mas aí que está um problema. Essa marcação automatizada tem a opção, mas ela é muito pouco frequente dentro do comportamento do mercado. As pessoas querem, da nossa experiência, passar a mão no telefone, ligar para alguém, fazer uma marcação, entender melhor sobre a clínica, principalmente Não, mas é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer era... Nesse caso, se só trabalhasses clínicas de fisioterapia, seria adicionares um passo extra aos teus serviços que eras tu que prestavas. Facilmente arranjas uma ou duas pessoas para estarem automaticamente... É ter um comercial in-house. Pronto, teres um ou dois comerciais a ligarem automaticamente. Tem um script que é feito ou por ti ou pelo teu cliente e seguem Total. Aquilo. É o aprofundamento. A gente quer chegar lá, mas o que acontece? Se hoje 5% dos nossos clientes, 10% estão dispostos a pagar o tier do CRM, imagina do tier do comercial. A malta não tem nível de consciência suficiente para pagar esse preço. Tem o cliente que paga, mas assim, é ainda uma fatia muito pequena do mercado. Mas é total, faz todo sentido. Não estou a dizer que será 100% fazível para ti, porque se trabalhas com B2B, à partida já tem equipas comerciais, é diferente, mas se alguém tiver a ver isto e tiver a trabalhar com negócios locais específicos, nichos tipo fisioterapia, spas, etc, também, é preciso nós metermos no lugar do cliente e perceber que as leads não têm necessariamente valor para um dono do negócio. O que tem valor é pessoas a ir lá comprar. Exato. Por isso, se tu estiveres a vender um serviço em que geras leads através de Facebook ou Google ou etc, e a única coisa que estás a dar é um Excel com milhares de contactos, aquilo não vai dar necessariamente dinheiro. E, ou seja, aí a tua oferta, a tua premissa não tem tanta força para o cliente. Porque já não podes estar a dizer, eu garanto entre 10 a 30 marcações por mês, de certeza, ou dou-te o dinheiro de volta. E ainda tem que ter uma garantia no-brainer desse jeito. Não, isso é o ideal, né? O ideal é isso. Agora, a gente sempre vai na seara do que é fazível, né? Do que é o ideal e que é a realidade. Porque o cliente, ele quer isso. Ele só não quer pagar por isso. Claro. Entendeu? Então, concordo plenamente. O mercado a gente tem que trabalhar mais o nível de consciência do mercado. Por isso que até a gente vai falar um pouco disso de conteúdo. Você tem muita experiência nessa parte. Mas eu resolvi posicionar o meu Instagram para conteúdo voltado para aquilo que é o core da agência. Ou seja, educar o mercado, que são os meus stakeholders, são quem eu atinjo, dessa forma. Falar, esse tipo de troca que a gente está tendo aqui é o tipo de reels que eu faço para o cliente entender. Afinal ele gera o lead, mas se eu não marcar, o lead não é um cliente, entendeu? Então faz todo sentido, sim, concordo. Eu acho que só para deixar a última nota sobre isso se vocês estão a criar uma agência ou estão no início de ter uma agência, vocês têm que perceber que o vosso cliente quer saber de quanto é que lhe entra no bolso ao fim do mês. Quanto mais vocês conseguirem tornar real essa percepção e mais fácil e direta, mais dinheiro vocês vão fazer. É só isso. Faz sentido. E uma dúvida só sobre o modelo você falou e-commerce e infoprodução. Tipo, são e-commerce e infoprodução. E depois temos outra componente ainda, mas já digo. Mas por que vocês escolheram esses dois posicionamentos que nada tem a ver um com o outro? Nós começámos muito broad, portanto... Como é normal, o terror que é. Como é normal, porque lá está, nem sequer tivemos a ideia da agência, foi aparecendo. Depois fomos nichando, passámos só a fazer determinados serviços, depois mais só performance, depois fomos encurtando só para negócios online, depois deixámos de fazer só geração de leads, portanto não fazemos esse serviço de geração de leads. Depois começámos a olhar para a nossa faturação e tomar decisões com base nisso. Grande parte da nossa faturação estava vindo de infoprodutos, por exemplo, parcerias, coproduções. Então faz sentido começar a nichar mais nisso também. E e-commerce, porque sempre tivemos alguns e-commerce e continua a ser um negócio online, apesar das estratégias que usamos em ambos serem diferentes, para já continua a fazer sentido. Eu diria, e eu já vou dizer a terceira componente de agência que nós temos, se nós terminarmos com uma das três componentes, a primeira será o e-commerce, porque é a menos rentável de todas até agora.
Entendi. A terceira componente é nós temos uma boa parte da nossa faturação a trabalhar com empresas grandes de tech e a fazer performance para recrutamento de talento. Muito fixe. É um nicho bem interessante. E tivemos essa oportunidade, fechámos uma empresa muito grande, depois fechámos essa empresa também lá fora. Eu posso dizer, é a Bosch, tranquilo. E a Bosch tem uma grande necessidade de talento, engenheiros e etc. Que se vocês estiverem dentro de tecnologia sabem que é muito difícil atrair talento e principalmente reter. Portanto, nós trabalhamos com eles nessa componente e representa uma grande parte da faturação. Por isso, nós tínhamos o objetivo de reduzir do ano passado para este, de passar a faturação dessa componente para abaixo de 50. O que aconteceu foi, eu fiz uma venda muito grande no fim do ano passado, portanto eu mais que dobrei a faturação que nós tínhamos nessa componente com uma venda e, que foi para a Espanha e ainda assim nós, pelo menos este ano, como estão as coisas agora, estamos a conseguir passar essa faturação para representar só 40%. Ou seja, mesmo dobrando essa faturação, a percentagem diminuiu. Quer dizer que nas outras componentes, principalmente na parte da coprodução, as coisas estão a correr bem. As coisas estão a correr bem. Portanto, isso é uma componente interessante. O que nós estamos e vamos testar agora nos próximos meses é uma oferta direcionada só para esta componente de performance para recrutamento de talento no mundo de tecnologia, porque é uma necessidade grande que eles têm, mas temos que nós levantámos esta hipótese de ser necessário ou não, mas temos que a validar. Se ela correr bem, nós criamos uma segunda agência e separamos. Entendi. E a parte dos infoprodutos, para ter segmentado, a parte dos infoprodutos, etc., fica só na Appear, e temos uma segunda que é recrutamento para talento. Boa. Faz sentido, porque, igual a gente disse, são searas diferentes, com um playbook diferente para atuar. Faz todo sentido. Ô Pedro, e eu queria também, aproveitando que você está trazendo aqui o modelo de vocês e como vocês trabalham, e também essa parte de conteúdo que eu citei, como é que é a sua visão, então, pro que você quer construir no digital? Porque a malta que te conhece provavelmente te conheceu também no boom do TikTok que você teve, com grandes rúbricas sobre marketing, algumas análises de campanhas publicitárias e tudo mais. E você falou dos Estados Unidos, é algo que você também antes tinha dito que tem a visão de construir algo no mercado inglês, então eu queria saber esses próximos passos. Ok, então eu comecei a produzir conteúdo porque nós, que já tínhamos a agência, íamos terminar o curso e tivemos que tomar a decisão se íamos para full time na agência ou não. Concordámos, obviamente, aí todos para full time da agência, bora fazer disto um negócio a sério, abrimos depois atividade e etc. E o que aconteceu foi, nós estávamos preocupados com qual é que vai ser a recepção, e atenção, os dias de hoje são diferentes do que eram, isto foi há 3 anos atrás, né? Portanto hoje já não seria tão difícil, mas há 3 anos atrás, porque as coisas mudam muito rápido, nós estávamos preocupados com a questão de, agora vêm 3 miúdos para o mercado de trabalho, quem é que vão ser as marcas que vão confiar em nós? Né? Então havia a necessidade de ganhar autoridade. E eu, como sempre tive na boa, sempre gostei imenso de falar, discutir cenas, sempre tive à vontade com câmaras, pensei, why not me? Claro. E fui, e eu apanhei a febre inicial do TikTok, apanhei a pandemia, etc. A malta identificava-se e gostava dos meus vídeos, eu falava mais necessariamente sobre marketing, porque fazia sentido, porque queria ganhar autoridade nessa área, né? Tem sido uma jornada muito fixe nesse sentido. E foi, necessariamente no início foi para isso, foi para ganhar credibilidade por causa da agência. E isso trouxe efetivamente muitos frutos, e relações profissionais e pessoais também. Portanto, tem sido só bom até agora. Mas a minha visão desde sempre não foi eu ser o gajo do marketing. Eu não tenho muito interesse nisso. Por isso é que também nunca vendi cursos nessa área. A malta pedia-me bué cursos sobre TikTok, porque eu fui a primeira referência de marketing no TikTok em Portugal. A malta falava muito comigo e pedia cursos para lá, vende lá, etc, etc. O máximo que fiz foi mentorias e nem sequer as comuniquei. Era a malta que pedia e eu fazia. Mas eu não tenho interesse em ser isso, porque a minha paixão mesmo, como eu disse no início, é criar. Claro. A minha paixão é ter ideias e criar coisas do zero. E por isso eu sempre quis estar envolvido no mundo de startups e no mundo de tech. A criação da agência já me deu muito e vai dar mais, e eu vou dar muito à agência também. Mas o meu interesse não é estar para esse país. Eu sempre disse aos meus sócios, malta, isto não é o negócio da minha vida.
Não é este o meu interesse necessariamente. E faz e fez muito sentido, porque é um negócio de cash flow, ou seja, permitiu-me desde cedo a mim e a eles conseguir ter o nosso próprio ganha-pão e agora ter uma vida cada vez mais confortável. E a verdade é que isso dá-me muito mais confiança e reduz-me muito mais a aversão ao risco para eu poder agora arriscar nas outras cenas, porque startup já é um mundo com muito mais risco do que um negócio de cash flow. Um negócio de prestação de serviços, se tu encontras o nicho certo, se encontras uma boa oferta, a tua vida está assegurada, entre aspas. Ou seja, podes mesmo ter uma vida tranquila. Não é um negócio que vai escalar imenso, a não ser que escales também imenso o teu overhead, ou seja, as tuas despesas, que é uma coisa que eu não tenho tanto interesse. Eu nunca gostaria de ter uma agência com 50 pessoas a trabalhar para mim. Eu gostaria de ter uma de 500. Depois a gente fala sobre isso. Eu digo, é o meu pesadelo, eu pensar nisso. Eu ter um negócio de prestação de serviços que implica eu ter 50 ou 100 pessoas a trabalhar para mim. Uma visão para mim é a V4. Não sei se você conhece no Brasil. A V4 Company. Depois eu vou te mostrar o case. Eles têm literalmente 4.500 clientes e são a prova de que serviço escala. Os caras franquearam o modelo e realmente tem... Cara, um impacto brutal. Ter 4.500 clientes é relevante. Faturar 220 milhões de reais por ano. Agora, eu não sei quais são as margens e etc. E atenção, nos negócios não há uma forma certa de fazer as coisas. Esta é a minha visão. Porque também está de acordo com as cenas que eu quero fazer. É só isso. Mas seguramente vamos falar sobre isso, que eu agora estou com interesse. Eu sei, há uma parecida... Será Vikings? Também tem um modelo assim parecido de franquia. Não conheço. Duas referências para mim é King Kong, que você deve conhecer, do Sabre Sul, que também escalou enquanto agência, e a V4 no Brasil. Mas eu gosto dessa dualidade entre o modelo de serviço e cash flow e startup, porque é a única coisa que... Sempre gostei desse ecossistema, super fancy, super... É o anelzinho do sono, é a galera do Vale do Silício, é tudo isso. Esse anel é igual ao do David, que eu usou ele desse anel. Eu usei imenso tempo também, mas perdi este ano. Perdeu? No início do ano, no ginásio. Nossa, deve ter sido triste. Não, eu sou, mas eu ainda vou comprar um. Mas acho fixe. Has de ver a outra. Eu, por acaso, quando perdi em janeiro ou fevereiro o anel, pensei em comprar outro, mas depois acabei por não o fazer. E agora, se fizesse, não sei se não experimentava o concorrente, que é a Whoop, que é a pulseira. A Whoop tem um modelo muito interessante. Tu não pagas pelo hardware, tu não pagas pela pulseira. Você paga tipo alguma pagas subscrição e eles dão-te a pulseira. Brutal. Que é um modelo diferente e há cada vez mais pessoas a usar o Whoop. Há cada vez mais pessoas a usar o Water Ring também, mas como eu já usei o Water Ring, você já experimentou, gostava de experimentar a outra. Exato. Não faz sentido e acaba por ser um pouco isso também. São modelos um pouco disruptivos, que vai de encontro com essa lógica da startup. Mas a startup que eu vejo também é assim, eu gosto da lógica dos negócios tradicionais e fazer o básico bem feito em escala. Então isso que me interessa. E sabe outra coisa que eu vejo, Pedro? Não sei se é essa a sua impressão. Eu tenho muitos amigos de agência que têm agências que até são interessantes, têm um branding forte, uma relevância forte, mas eles têm a agência como segundo plano. Isso pra mim é uma curva de oportunidade, porque o nível de energia que eu ponho na minha agência e eu quero pôr é o que a maioria das pessoas não tá pondo. Talvez um sócio seu esteja colocando, esteja com a seta toda pra lá. Mas eu também tava assim, eu tinha a agência no início e tava por outros projetos, inclusive eu comecei com outro modelo que não tinha nada a ver, no e-commerce. Meu primeiro teste em si, o primeiro dinheiro grande que eu fiz no digital foi através do dropshipping, que é um modelo que eu nem acredito. Então, é bom para validar uma oferta, mas não é bom em escala. Não é em escala, em experiência do cliente. Mas é uma forma incrível para tu testares aprendi nessa tese. Para aprender e para testares uma oferta, testares um produto. Se ele resulta, tens de passar a ter os teus stocks e a tua distribuição e etc, porque senão as margens são curtas demais para acompanhar o crescimento do custo dos anúncios. Essa era a minha visão no modelo, mas foi uma ótima experiência. Eu cheguei a vender metade dessa empresa, então eu tive a experiência de vender a primeira empresa e foi muito interessante, mas depois acabou porque a sociedade não deu certo. Mas só para ilustrar. E aí eu comecei a entender que às vezes não tá no disruptivo, numa ideia mirabolante, no que é que seja. Tá no básico, bem feito, feito com consistência, onde tem espaço no mercado para isso. Mas a base é sempre feita no simples. É isso, sempre. E eu sinto que existe essa oportunidade no mercado. Se eu for olhar para a minha distribuição de tempo, a maioria do meu tempo ainda é virada para a agência, porque eu tenho um objetivo. Em 2024 nós queremos fazer o primeiro 1 milhão de faturação anual. Que se tudo correr bem e se mantiver como está a correr, vai acontecer. Quando isso acontecer, o meu tempo já não vai ser dedicado a maioria para aí.
o meu shift vai passar para o outro lado. Mas eu tenho essa timeline e esse objetivo. Já estou a trabalhar noutras coisas em simultâneo, mas a maioria do meu dia e do meu foco continua a ser a urgência, porque também tenho esse compromisso. Mas já estou a trabalhar noutras coisas, sim. Boa. Mas é justamente essa ótica, porque eu também acho o mundo das startups sexy, tem muito potencial. Quanto maior o risco, maior a capacidade também de retorno. E para alguém que é criativo e para quem tem essa veia, acho brutal. E queria saber o seu plano prático para isso. Você falou que eu puxei já essa questão dos Estados Unidos, que você falou também, 2024 deve ser depois de botar a agência faturando 1 milhão, partir para essa aventura. O que é essa aventura e por que o mercado americano? O porquê do mercado americano não tem que ser necessariamente o mercado americano, mas é um tal dinheiro e é um tal talento. Ok. Tu, para construires uma startup, se envolver tech, a partir de envolver a tech, tu tens de ter builders, ou seja, engenheiros de software, etc. Malta que teve experiência a escalar startups tech, etc. Talento. Porque não vais ser tu a fazer as coisas sozinho. E é um tal dinheiro, não é na faturação, é um tal dinheiro para tu levantares dinheiro. As venture capital. Exatamente. Uma segunda opção seria Israel. Inclusive, hoje estava a falar por e-mail com uma pessoa de Israel que já é o 3º ano seguinte, me está a convidar para ir a um... Eu sei qual é esse evento. Sabes? É um programa de mentoria de startups de Israel. Você fica uma semana lá e... são 3 meses online, depois uma semana lá. É isso mesmo. Brutal esse programa. Eu por acaso tinha falado com um homem qualquer o ano passado sobre isso, mas não fui. E não sei se este ano era capaz de... olha, bora lá só para ver o que é que acontece. Porque Israel é o país que tem mais startups per capita. E tirando os Estados Unidos, é o país que tem mais unicórnios, ou seja, startups que valorizaram acima de 1 milhão. O que é interessante, ninguém pensa sobre isso de Israel, porque é um país pequeno, geralmente está sempre em conflito, mas eles são muito avançados tecnologicamente. Portanto, quem diz Estados Unidos pode ser Israel. Tem de ser o sítio onde eu consiga encontrar o dinheiro e o talento. E o que tem acontecido até agora é eu tenho estado desde setembro do ano passado a viver em sítios diferentes. Vivi 3 meses em Bali, vivi agora 3 meses em Itália. A partir de setembro vou 3 meses para a Tailândia, vamos ver. Mas a Tailândia tem um objetivo muito específico que tem a ver com a startup que estou a trabalhar agora, que estou a começar a trabalhar. Mas já estou neste processo de andar pelo mundo a conhecer pessoas e a ver realidades diferentes. Muito fixe. Foi a ver realidades diferentes que eu percebi que esta startup que eu estou a trabalhar tinha que ir para a frente, que eu já tinha tido a ideia antes, porque tem a ver com países subdesenvolvidos e com educação e etc. E percebi que, não, isto é um sinal, eu tenho que ir porque o que eu estou a ver tem que mudar. Portanto, já começo a andar pelo mundo, já conheci imensas pessoas e... Quando o ano passado, também em setembro, um bocadinho antes de ter ido para a Indonésia, eu passei o meu conteúdo para inglês, a maioria das pessoas, pelo menos essa é a minha percepção, sente que eu o fiz porque achava que ia começar a ter uma audiência muito maior. Quando eu acho que no vídeo em que anunciei isso, disse claramente que eu sei que os meus números vão cair, porque a minha audiência era 98% de Portugal. É óbvio, se eu começo a fazer conteúdos noutra língua, as pessoas vão deixar de interagir tanto, é normal. Claro, e você não está preocupado com isso porque é uma visão de longo prazo. Seria ingênuo as pessoas pensarem, ou é ingênuo as pessoas pensarem que por de repente começarem a fazer conteúdo em inglês, o conteúdo delas vai ser mostrado noutros países, porque não é assim que funciona. O algoritmo até entender. Exatamente, mas não é assim que funciona. É um processo gradual e depois há um momento que há um breakthrough, que há um vídeo qualquer, há um conteúdo qualquer que traz muitas pessoas de fora e devagarinho vais mudando a tua audiência. Portanto, não, o meu objetivo quando mudei de idioma nos meus conteúdos não era chegar a mais pessoas. O meu objetivo é, com base na minha visão a longo prazo, eu já sabia em 2022 que eu queria em 2024 ir para os Estados Unidos. Continua a ser esse o plano, pode ser Israel, mas à partida será os Estados Unidos. Então, mesmo sendo os Estados Unidos ou não, sendo outro país de fora, eu tenho que ter um cartão de visita, e o meu cartão de visita, ou um bom cartão de visita, são as tuas redes sociais e os teus conteúdos, certo? Claro. Há a componente da prova social, que é os seguidores, obviamente, porque é a prova social, e tens a componente da autoridade, que é as pessoas poderem consumir o teu conteúdo e perceber, ok, isto é a opinião que este gajo acha sobre este assunto, isto é o que ele acha sobre aquilo, ele efetivamente sabe como é que se diz A, B e C, percebes?
Ou seja, sim, tem essa componente de autoridade. E eu não posso estar a começar o meu processo de começar a conhecer muitas pessoas lá fora, que já está a acontecer, e estar a pensar em entrar no mundo de tech e ingenuamente achar que se o meu cartão de visita estiver em português, eu vou conseguir chegar a todas essas pessoas. Então a ideia é, se eu já tenho esta visão de eu querer ir lá para fora, porque eu tenho essa atração, é uma opção que eu tenho, eu preciso de entrar no mundo de tech, eu preciso desse risco, eu preciso de tentar criar impacto de uma forma diferente, e a forma que eu quero é com base em tech. É isso. E não tem de ser hardware necessariamente, mas depois falamos melhor sobre isso. Então, se eu tenho essa necessidade e essa opção, eu já sabia que ia ter de ir lá para fora, e esta adaptação de eu passar para inglês é só para o meu cartão de visita ser perceptível e as pessoas que eu conheço e vou conhecer conseguirem perceber o que eu estou a dizer. É só isso. Quem sabe no futuro há um shift e efetivamente essa mudança para inglês trouxe-me mais audiência. Mas para já, e o momento da decisão foi... Sabendo que ia haver essa quebra. Exatamente. Sabendo que ia haver essa quebra, estar disposto a perder no curto prazo, porque estou a perder bastante. Estagnei completamente, também deixei de fazer tantos conteúdos, mas estagnei completamente. Mas sabendo desse risco e que ia haver essa quebra, eu estar disposto a fazer esse trade-off para dali a 2, 3, 4 anos poder ir buscar mais à frente. Esse foi o motivo. E esse é o meu plano, portanto, é já estar a trabalhar nessas novas ideias e nesses novos conceitos. Estamos a começar a construir o MVP mais rápido possível, ou seja, o produto viável mínimo, para começar a validar o conceito, o produto e etc, quanto mais cedo for possível, que não vai ser este ano de certeza, porque as coisas demoram algum tempo. E quando lançar um MVP cá para fora, tentar absorver o feedback do público, começar a ter alguns utilizadores para poder ir para os Estados Unidos e começar as rondas de... E você acha que essa... Porque assim, realmente você desenvolvendo um projeto desse, levantando capital para isso, o nível de impacto que você pode ter é gigante. O que te move nesse sentido? Porque você já vinha de uma jornada empreendedora. Você poderia se dar satisfeito, igual você disse, tipo, numa empresa de serviço, se você consegue construir um bom produto, uma boa forma de aquisição e ter consistência naquilo, você tem a vida garantida, entre aspas. Tipo, você consegue ter uma recorrência boa, manter. Mas eu percebo isso, concordo, mas de certa forma isso é irrelevante para mim por causa do impacto que eu quero causar, por mais que seja com um simples bem feito. No seu caso, o impacto, o que te move, né? O que você quer causar? Você falou que provavelmente vai ser para... a ideia é para países subdesenvolvidos e o que é que seja. Não sei se você está confortável em falar do segmento, que é o que é, mas o que te move por trás disso era interessante saber. Eu acho que para eu explicar o que é que me move, a resposta é sempre clichê, por todas as pessoas, ou a maioria, vai sempre dizer que os move é o impacto. Agora, o que muda para mim é o conceito de impacto, porque a tua definição de impacto pode ser diferente da minha, eu não sei se será a mesma, mas o que me move é o impacto. Eu quero criar alguma mudança, mas para validar, entre aspas, esta resposta, eu tenho que dar contexto a mim, ou sobre mim, e as pessoas têm que saber que eu sou a pessoa mais sortuda do mundo. Eu tenho e tive sorte em tudo. E este processo de eu perceber e valorizar cada vez mais isto tem a ver com o facto de eu ser extremamente introspectivo, e muito na minha jornada pela Indonésia eu tive muito tempo e espaço mental para me conhecer mais no bom e no mau. E no bom vem muito esta componente de realmente eu sou mesmo mega sortudo, e já vou explicar porquê. Mas era extremamente comum eu estar numa mesa de pessoas que tinha conhecido nesse dia, e isto acontece muito em Bali, como a malta de todo o mundo vai para lá para conhecer outras pessoas e partilhar experiências. Tu conheces as pessoas há 5 minutos e elas já estão a contar as cenas mais pessoais que elas têm. A vida toda. Exato. E acontecia imensas vezes estar à mesa com pessoas e estarem a contar histórias terríveis, tipo traumas de criança, cenas sexuais, cenas gravíssimas. E eu efetivamente ser a única pessoa que está na mesa, assim... Eu já senti isso que você sentiu. De ouvir cada história e no final falar, não passei por nada na vida. Exatamente. E eu tipo, eu até quase, entre aspas, a gozar, sinto-me mal de não ter nenhum trauma desses, mas a verdade é que, olha, malta, eu sou mesmo super sortudo, e provavelmente essas coisas demais que vos aconteceram pode ser uma sorte escondida, porque isso vai moldar a forma como vocês se mexem pela vida. O que interessa é o outcome final. Tu não consegues julgar se uma coisa é boa ou má até chegares à conclusão do assunto, não é? É isso. Por isso
quem sabe, né? Há um ditado chinês que eu gosto muito, que eu vou completamente parafrasear e dizer mal, e até o vou resumir, mas há um monge que tem um filho que anda muito bem a cavalo. E as pessoas todas da aldeia vêm ter com o monge, que é pai desse miúdo, e dizem: que sorte, o teu filho anda tão bem a cavalo. E o monge diz: vamos ver. Um dia o filho cai do cavalo e parte a perna e deixa de poder andar de cavalo para sempre. As pessoas vêm ter com o monge e dizem: ei, que azar, o teu filho nunca mais vai poder andar a cavalo. Vamos ver, diz o monge. Um dia vem o exército chinês, porque precisam do máximo de jovens para ir para a guerra. Ele não pode ir para a guerra porque é inválido. As pessoas todas da aldeia vêm ter com o monge e dizem: fogo, que sorte, o teu filho não foi para a guerra. E o monge diz: vamos ver. E este ciclo continua, o ditado continua um bocado mais, mas eu gosto muito disto porque na realidade tu só vais conseguir definir se uma coisa é boa ou má no longo prazo, ou quando chegar à conclusão desse assunto. Exatamente. Mas isto para dizer que eu estava a partilhar essa questão e efetivamente, eu sou super sortudo e comecei a ir por uma jornada muito introspectiva e, diga-se de passagem, espiritual também, porque eu tive experiências espirituais muito fortes em Bali e eu nunca fui um gajo muito espiritual, mas quando cheguei lá, logo na primeira ou na segunda noite, tínhamos conhecido uma rapariga alemã que já vivia há 2 anos em Bali e ela começou a contar histórias, etc. E eu, algumas eu conseguia achar explicação racional, outras era tipo, ou me estás a mentir ou eu não sei como é que isso aconteceu. E há lá um momento, às 4 ou às 5 da manhã, estávamos sentados assim numa mesa e ela tinha o telefone na mesa virado para cima. E já só estava eu e ela, por acaso, a continuar a falar de histórias, etc. E ela diz-me: olha, eu não sei porque é que te vou contar isto, não sei mesmo, mas há alguma coisa que me está a fazer querer contar-te esta história que nunca contei a ninguém, ou que não costuma contar às pessoas. E começou-me a contar a história de como ela há 3 ou 4 anos atrás teve um namorado que ficou com cancro e aquilo foi muito complicado, o processo todo, etc. Tipo, a explicar isso tudo. 10 segundos depois de ter acabado a história, 10 segundos, eram 4 ou 5 da manhã, ela recebe uma mensagem, e eu vi, estava virado para cima do telefone, era a mãe desse gajo, do género a dizer: olha, não nos falamos há imenso tempo, tipo há 3 anos, gostava de saber como é que estás, etc. E eu achei isto só pode ser um sinal. Estás a ver? E depois da conversa toda que tínhamos tido antes, aquilo fez super sentido. Então nesse dia, que foi logo das primeiras noites, eu defini que o tempo todo que eu ia estar em Bali, eu ia estar aberto a todas as experiências espirituais que fossem possíveis. Então fiz imensos rituais, não são satânicos nem nada, mas rituais que eles têm, tipo de respirações e etc, ir a templos, purificações com água, cenas deles. E efetivamente, tive experiências tanto mais emocionais como físicas mesmo, de sentir no meu corpo, que mudaram muito a minha vida, porque abriram-me um leque de opções, abriram-me todo um novo mundo que eu achava que não existia. Então, isto para dizer que... Era o que te move. Exato, eu não estou perdido, estou só a tentar pegar. Não, mas já me lembrei. Pronto, mas isto para dizer que efetivamente tens que me parar quando eu começo a ir. Não, mas faz todo sentido, porque eu te perguntei o que te move. Por que eu te perguntei isso? Só para dar esse contexto. Porque é a questão da validação que a gente falou antes. Por que a gente faz isso? Por que a gente quer gerar impacto? Porque é uma coisa, e você falou agora dessas questões espirituais, e o meu terapeuta, ele é meio virado para esses lados. Um abraço pro Mário, também já veio aqui no podcast. Ele é brutal e ele é muito sensível para essas coisas, ele tem uma espiritualidade aflorada ali. E ele sempre me faz umas perguntas nesse sentido, quando entra para esse lado de propósito e tudo mais. Quando eu falo o que eu realmente quero fazer, o que eu não quero, o que eu quero deixar de fazer. Enfim, e ele sempre entra nessa do porquê. Do porquê. Pra quem? Por quê? Entendeu? E aquilo me irrita, né? O Mário sabe que me irrita. E aí, mas pra dizer o quê? Pra dizer que muito também do que eu faço é uma necessidade de validação, às vezes nem é pros outros, é uma autovalidação, nem sei te explicar. Claro. E aí, quando você falou dessas questões espirituais, eu lembrei logo do Mário e lembrei dessa questão da validação. Abraço para o Mário. Abração pro Mário. Mas olha, já me lembrei onde é que estava. Exato, para saber isso. Isto para dizer que com essas experiências todas e o período que eu tive em Bali, em que tive muito espaço físico e mental para pensar sobre mim e sobre a minha vida e o que é que eu devo fazer, qual é que é o meu propósito mais profundamente e etc.
deu-me também muito espaço para perceber que eu sou a pessoa mais sortuda do mundo. Porque, pá, eu nasci saudável, nasci capaz, nasci numa família inacreditável, extremamente ética, e isso vê-se muito em mim, eu acho. Porque eu tenho imensa dificuldade em tomar decisões que não são éticas, porque o meu mundo foi formado por pessoas que são extremamente éticas. Portanto, a minha educação, a minha família, os meus amigos, que são os mesmos desde sempre, são os maiores, são mesmo os maiores. Tenho uma sorte inacreditável, fazemos cenas incríveis, super criativas. Acho mesmo que não somos um grupo normal. Vou-te dar o exemplo, tipo, isto acontece imensas vezes, eu tenho 1000 exemplos disto, mas por exemplo, na sexta-feira passada, há uma série que é o How I Met Your Mother, certo? E há um episódio em que eles demonstram, o Barney, o Marshall e o Ted, todos os anos, ou de 5 em 5 anos, veem este Star Wars inteiro e depois falam uns com os outros e dizem o que é que querem, onde é que eles se imaginam dali a 5 anos. Sim. Então o que nós fizemos na sexta-feira passada foi isso, mas com o Senhor dos Anéis, e foi dali a 3 anos, e todos gravámos as respostas para daqui a 3 anos ouvirmos. Estás a ver? Estamos sempre a fazer cenas desse género. Muito fixe. Portanto, extrema sorte com amigos. No geral, as coisas acontecem com sorte, e há vários tipos diferentes de sorte. Há a sorte ocasional, do tipo, estás a andar na rua e encontras 20 euros, e há a sorte situacional, que é tu estás e pôres-te no sítio certo. Por exemplo, és um mergulhador e a vida toda passas a dedicar-te ao mergulho para encontrar coisas no fundo do mar, coisas valiosas. A vida toda não encontras nada, mas continuaste a estar 20 ou 30 anos a trabalhar nessa skill, e as pessoas vão-te reconhecendo como esse gajo, etc, etc. Desculpa. Depois cortam isto, está bem? É ao vivo, mas tudo bem. Todo mundo em casa também arrota. E pronto, e passas esses 20 anos sem encontrar nada, certo? Há um momento em que uma equipa tem a certeza que há um tesouro super valioso no fundo do mar, e eles precisam de alguém para ir ao fundo do mar. E pensam, o João é o gajo que faz isto há 20 anos, e chamam-te, e tu vais e encontras o tesouro e ficas com 50% do valor e tens a vida feita e não interessa o que era o tesouro. Há quem diga que isso, ganda sorte, o João, olha, foi chamado por acaso. Não, isso foi sorte situacional. Tu fizeste, estás 20 anos preparando para isso. Tu fizeste essa sorte, percebes? Portanto, o falar do contexto de sorte, ou falar do assunto da sorte, acho que é sempre ingrato, porque uma pessoa dizer que é sortuda não quer dizer que lhe cai tudo na mão. Eu concordo com o que você está dizendo, e até tem uma história rápida para ilustrar isso, que eu li naquele livro Psicologia Financeira, não sei se você conhece, é muito bom esse livro, e ele fala que a vida é constituída de situações que são efeitos de cauda, né? Tipo, que acontece que meio que rumam a sua vida para um lado. E ele dá o exemplo do Bill Gates, por exemplo, que é muito usado em exemplos de livro, no Outlier, aquele livro também é usado um exemplo do Bill Gates. Mas para dizer o seguinte, o Bill Gates, ele nasceu numa família, num contexto, numa cidade, estudou numa escola, que fez com que ele fosse em, sei lá, 10 milhões de americanos que tinha acesso ao computador em 1964. E esse número, 1 em 10 milhões, é o mesmo número que levou o melhor amigo dele da escola, que eles programavam junto antes do que virou sócio dele. Ou seja, o cara poderia ser hoje um dos homens mais ricos do mundo, ter construído uma das maiores empresas do mundo junto com o Bill Gates, mas ele morreu num efeito de cauda na mesma época, com a mesma probabilidade, que foi fazendo montanhismo. A chance de você morrer fazendo montanhismo é 1 em 10 milhões. E a chance de você ter um computador naquela época era 1 em 10 milhões. Então o mesmo efeito de cauda para duas pessoas no mesmo contexto mudou completamente o rumo da vida delas. Inclusive uma deixou de ter vida. Então sobre a sorte, eu não tinha muita ideia sobre sorte. Eu estava sempre, não, é tudo questão de prepara, quando prepara, encontra oportunidade. Não sei, cara. Não sei se... É foda falar isso, mas o fato de eu ter nascido homem, branco, sei lá, de uma família razoavelmente normal, tirando alguns dias. Isso tudo influencia muito na capacidade que você tem de dar certo na vida. Ou de construir algo grande. O sítio onde nasce, por exemplo, se calhar eu não nasci num país, Portugal não é propriamente o melhor sítio para criar negócios, não estou a dizer que não se faz bons negócios e que não há dinheiro aqui, porque há, mas é um sítio super pacífico, um sítio onde tu tens acesso social, se precisares mesmo, ao hospital, à educação, podes esperar algum nesse tempo. Nesse quesito é um dos melhores lugares no mundo, por acaso. Ou seja, tens essa qualidade. Olha, outra coisa que eu tive sorte, eu nasci em Lisboa, mas eu não cresci mesmo em Lisboa, cresci aqui perto, a 50 km, numa cidadezinha pequena. Ou seja,
eu, por causa disso, por estar num contexto pequeno, tive a possibilidade de, desde muito novo, ter imensa liberdade. Os meus pais davam-me liberdade porque era muito mais seguro e toda a gente se conhece uns aos outros, então eu pude fazer as minhas cenas enquanto adolescente com os meus amigos, entre aspas, quando queria, tinha algumas regras, obviamente, claro. Mas tive essa oportunidade de viver as coisas que tinha que viver nessa altura, e isso já é uma sorte incrível, estás a ver? Então, todo este contexto, eu perceber que eu literalmente tenho sorte em tudo, e de não ter tido um trauma como essas pessoas tinham, ou tiveram, levou-me a perceber que há alguma coisa que eu tenho que fazer neste mundo, que eu ainda não sei o que é, mas ninguém tem tanta sorte para não fazer alguma coisa inacreditável. Então eu percebi que tinha esta pergunta lá, de ninguém tem tanta sorte sem ser suposto eu fazer alguma cena, alguma coisa com essa sorte grande, alguma coisa que crie impacto, alguma coisa que mude muito legal alguém, porque não é possível, porque lá está, não é possível alguém ter tanta sorte e não ser suposto fazer alguma coisa, percebes? Então eu agora vivo obsessivamente à procura da resposta. Ainda não a tenho, não sei quando é que eu vou ter e não sei se vou ter, mas podem ter a certeza que eu vou continuar à procura e vou continuar a fazer e a tentar fazer coisas grandes e que criam impacto. Isso é o que me move mais, é a procura pela minha resposta, numa perspectiva egocêntrica, do género, eu preciso da resposta, e tem a parte mais altruísta, que é, eu efetivamente acho mesmo que estou aqui para fazer alguma coisa e para criar algum impacto. Isso é o que me move mais. Por exemplo, outra questão de sorte, que definiu a pessoa que eu sou agora, e é por isso que isso é uma das justificações para eu estar a dizer o que estou a dizer, que é, eu nasci numa família que não é muito rica nem muito pobre. Eu nunca tive que me preocupar com dinheiro na vida. A minha família no geral não vem de propriamente dinheiro. Os meus pais são mais outliers, porque conseguiram ter sucesso na vida deles e nas carreiras deles. Portanto, eu nunca tive a preocupação propriamente de dinheiro. E se tu analisares isto melhor, eu nunca vivi pobre, então eu não tenho a opção de dinheiro que eles têm, porque eles vivem obsessivamente à procura de saírem dessa situação. Quando tu és pobre, o problema de tudo, a raiz de tudo, é o dinheiro. Tem que fazer. Quando tu vês os teus pais a sofrer, é o dinheiro. Vês os teus irmãos, os teus amigos, é o dinheiro. Então tu vives obsessivamente, e o que te move mais, e é normal, em instinto de sobrevivência, é o dinheiro. As pessoas que vivem na luxúria, os miúdos que crescem na luxúria, estão habituados a ter um estilo de vida e jogam um jogo que não se joga noutras classes sociais, um jogo de status. Todos jogamos jogo de status, mas lá em cima joga-se de forma diferente. Claro que sim. Eles têm essa opção por dinheiro também, porque têm essa opção por esse jogo e têm hábitos que não podem manter sem se não dinheiro. Tiverem. Eu, como sempre estive ali no meio, o dinheiro não é propriamente a coisa que me move. Eu não posso ser hipócrita e dizer que não gosto de dinheiro. Quem é que não gosta? Eu sou empresário, claro que eu gosto de dinheiro. Dinheiro é oportunidade, dinheiro é energia. E energia gera energia. Se tu queres criar impacto, precisas de energia tua e do dinheiro. Claro. E por isso, eu ter nascido nesse contexto é uma sorte gigante, porque fez com que eu neste momento possa estar a dizer genuinamente, e isto vale o que vale porque é a minha palavra, que não é o que me move mais e que eu estou nisto pelo impacto. Brutal, fez todo sentido. E Pedro, por mim a gente ficava aqui até meia-noite, porque realmente a conversa flui. Não vão cortar assim. Não, a conversa flui, mas realmente o que você disse faz sentido. Eu me revejo no sentido de ter tido uma busca grande pelo dinheiro e chegar no momento onde eu consegui ter uma estabilidade razoável, começar a pensar muito além do dinheiro, que talvez seja a sorte que você já teve desde o início, e isso é muito top. Mas como infelizmente a gente tem limitações de horas, né, dona Larissa? Vamos falar melhor sobre isso. Eu queria te pedir uma coisa que eu sempre peço, tá? Que é para deixar um raciocínio final, tá? Deixar uma mensagem pra galera. A malta que nos assiste são geralmente pessoas que querem empreender. Eu já sei o que vou dizer. Então não preciso nem explicar quem que é a malta, mas pessoas que querem empreender, que são prestadores de serviço, que têm interesse no mundo do marketing, do empreendedorismo e tudo isso que você já está acostumado também, que é parte da sua audiência. Manda bala, chuta. Da outra vez que nós falámos numa live, eu inventei no momento uma cena que na realidade sempre me guiou, mas nunca tinha exteriorizado, que era a cena dos 3 Cs, lembras-te? Sim. Que tinha, no caso era curiosidade, coragem e não me lembro do outro, mas a curiosidade estava lá, engraçado. Está sempre então. O que eu quero dizer hoje é mais de uma perspectiva ampla, por isso é que eu não precisava de saber quem é a audiência, porque toda a gente passa por isso. A realidade, eu acho, é a minha perspectiva,
é que a felicidade é uma escolha. Claro que há pessoas que têm mais barreiras que outras, mas tu vês pessoas infelizes em todas as escadas da sociedade. Portanto, não é o dinheiro que traz felicidade. Estavas a falar disso agora. E só quando tens dinheiro, eu nunca tive uma quantidade absurda de dinheiro, portanto estou a falar com base nas pessoas que já me deram essa informação, não é? Mas o dinheiro não traz necessariamente felicidade, e é quando tu tens imenso que percebes isso. E para mim, eu reflito muito sobre isso, felicidade é paz. E é preciso perceber que há uma diferença entre felicidade e satisfação ou alegria. Tu sentes satisfação ou alegria se encontrares uma nota no chão, sentes alegria num jantar com a malta, etc. Felicidade é diferente da alegria. Felicidade é uma coisa constante, é uma perspectiva mais ampla. Tu seres uma pessoa, é diferente de eu dizer que és uma pessoa feliz ou dizer que és uma pessoa que está feliz, certo? E como tudo na vida, eu acho que felicidade, e eu não vou aprofundar muito isto, e provavelmente as pessoas vão discordar lá em casa, porque eu não vou ter tempo de aprofundar este assunto, porque é uma coisa que vai filosoficamente muito lá a fundo, e eu já escrevi imenso sobre isto, mas só para deixar aqui por cima, eu quero dizer que acho que a felicidade é uma escolha, porque tu consegues efetivamente focar-te no que é que escolher no que é que tu te focas, percebes? E vou deixar só a malta refletir sobre isto, que lá está, não vou aprofundar muito, mas vou deixar uma quote do Confúcio, o filósofo chinês, que diz: um homem é uma pessoa. Vou virar para a pessoa, que é para uma... para não ter cancelamento. É só porque eles falavam em homens antes, né? Era enquanto humanidade. Portanto, uma pessoa saudável deseja 1001 coisas. Uma pessoa que não está saudável só deseja uma. E isto tem a ver com a perspectiva com que tu levas a vida. A tua vida é igual, mas é a forma de tu percepcionares e de aceitares as coisas ou não. Por isso, eu acho que as pessoas devem ler mais sobre felicidade e sobre paz, porque vão perceber que felicidade é paz. Quando tu tens paz interior, e a paz não vem só do exterior, eu acho que primeiro, para tu encontrares paz, tens de ter paz interior, e só depois é que podes tentar ter paz exterior. Se tu fores uma pessoa que vive em paz, és uma pessoa feliz. Portanto, brutal. Vou deixar assim. Brutal. Deixou aí, jogou na mente das pessoas. Brutal, faz todo sentido. Olha, obrigado pela sua presença. Obrigado. Foi muito top o papo. Obrigado. Tá convidado para voltar muito mais vezes. Do Powerade. Exato, com o diretor do Powerade. Malta, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se fez sentido para você, inscreve no canal. Deixa o gosto, né? Como diz aqui. Ou o like. Gosto. Ou a curtida. O gosto. E como eu sempre digo, é só o começo.